Oi pessoal, estou de volta e hoje a gente vai falar sobre descrições. É um tema que vocês me pediram muito e como é um tema bastante rico, eu decidi dividir ele em 3 vídeos. Esse primeiro vídeo vai ser um vídeo de introdução, em que eu vou falar da descrição de maneira geral, e nos próximos vídeos eu vou falar sobre descrição de ambiente, de personagem e de cenas. Você já parou para pensar que descrever é escrever? Seja você contando sobre um determinado fato, ou você falando de um personagem, ou de um ambiente interno ou externo, a descrição ela é a própria escrita. Foi pensando nisso, nessa importância das descrições, que eu separei 3 principais tópicos que a gente tem que prestar atenção quando estivermos fazendo uma descrição. A primeira é aquela regrinha de ouro dos escritores: o mostre, não conte. Só que toda regra tem uma exceção. Então, a regra mostre, não conte não significa que você vai sempre mostrar e você nunca vai contar nada. Pelo contrário, significa que você vai escolher conscientemente o que você vai mostrar e o que você vai contar. A gente sabe que quando nós mostramos um acontecimento ou uma característica de um personagem, ou quando a gente mostra um ambiente, a gente dá muito mais importância e profundidade para aquilo dentro da história. E é muito mais fácil os leitores eles se sentirem imersos na leitura quando o autor consegue mostrar bem as coisas. E o contar vai ficar para aquela parte do livro em que você, por exemplo, você já mostrou um acontecimento e você só está relembrando ele mais na frente, então você conta. Ou então quando você está falando de um fato que seria impossível mostrar. Por exemplo, você fala que 2 povos estão em guerra há mais de 100 anos. Não tem como mostrar 100 anos de guerra. Você também pode contar um fato que você vai depois mostrar ele aos pouquinhos. Você vai contar ele num primeiro momento só para não revelar todos os detalhes. Enfim, eu recomendo muito quem ainda não estudou sobre mostre e não conte, que é em inglês show don't tell, vai pesquisar essa regrinha, porque tem muito conteúdo disso. Eu não vou ficar me detendo demais aqui sobre essa regra, porque tem muito conteúdo dela por aí na internet. Então, se você ainda não estudou sobre isso, estude, porque é algo muito importante na hora que você está fazendo uma descrição. É essa regrinha que vai te ajudar a decidir quando usar cada um dessas técnicas, tanto mostrar quanto contar, de forma que o seu livro ele tem esse equilíbrio entre profundidade, né, na história, e ao mesmo tempo que ele não seja muito denso. Outra coisa muito importante quando você estiver fazendo a sua descrição é lembrar da voz do narrador, não a sua voz de escritor, a voz do narrador. Seja um narrador em primeira pessoa ou um narrador em terceira pessoa. O fato é que o narrador ele vai ter uma personalidade. E essa personalidade ela vai combinar com as descrições. E quando eu digo personalidade, eu tô falando da pessoa como um todo, sabe? Da história de vida dela, das crenças e valores. Eu tô falando das preferências pessoais, enfim. Por exemplo, uma descrição de um dia chuvoso. Se for um personagem que vem de um ambiente em que chove muito, com certeza ele vai descrever a chuva não como uma coisa assim maravilhosa, mas como provavelmente algo irritante que sempre atrapalha os planos, ou então que sempre estraga um bom dia. Por outro lado, se a gente está falando de um personagem que veio de uma área deserta, que quase nunca chove, esse personagem provavelmente vai narrar a chuva como uma bênção, uma dádiva dos deuses, algo que, sabe, vem pra refrescar a terra. Então, assim, não existe um jeito certo de você fazê-las.
e sim um jeito apropriado que se encaixe com a voz daquele narrador. Isso é muito importante de você lembrar, porque para você não cometer alguns erros. Por exemplo, um narrador que vem de uma região desértica reclamando da chuva porque ela atrapalhou o dia lindo de sol. Não faria muito sentido. E por último, o terceiro tópico que eu separei aqui, que eu considero muito importante da gente prestar atenção quando estiver fazendo uma descrição, é o tom da narrativa. O tom da narrativa, ela vai te ajudar a determinar como você vai descrever. Por exemplo, ela vai ter um tom mais curto e grosso, você não vai usar muitas metáforas nem comparações, ou se ela tem um tom mais poético, onde você vai usar mais metáforas e descrições, se ela tem um tom mais bruto, em que as suas descrições elas vão ser com palavras mais fortes, ou então se ela vai ser uma descrição mais suave, em que você vai usar eufemismos. O tom da narrativa ele vai ser muito influenciado pelo gênero literário. Então, se você está escrevendo um livro de romance policial ou um livro de fantasia, por exemplo, a voz do narrador também influencia o tom da narrativa. Se é uma pessoa mais assim de bem com a vida, que enxerga sonhos e positividade, ou se é uma pessoa mais, sabe, sofrida, que enxerga a realidade dura e crua do jeito que é. Também vai depender muito do seu objetivo do livro. O seu objetivo com esse livro vai ser deixar os leitores nervosos, com medo, ou vai ser deixar eles sentimentais, nostálgicos. Todos esses três pontinhos, gênero, literário, voz do narrador e objetivo do livro, vai impactar o tom da narrativa. E o tom da narrativa, por sua vez, vai impactar a forma como você vai fazer as suas descrições. Bom, isso daqui foi só uma introdução para o tema descrições. Como eu disse, eu acho que é um tema muito rico, por isso que eu quis dividir ele em 3 vídeos para poder dar mais atenção para esse tema, até porque, como eu disse, descrever é escrever, então, é um tema muito importante pra gente, escritor. E nos próximos vídeos eu vou falar mais especificamente sobre as descrições de ambiente. No próximo eu vou falar sobre as descrições de personagem. E pra concluir essa minissérie eu vou falar sobre as descrições de cena, o enredo em si. Beleza? Não perca os próximos vídeos, então. Deixa o seu curtir. Se você não me segue, fica o convite, né? Até pra você receber a notificação quando eu postar os próximos vídeos. E é isso aí. Até a próxima. Tchau!